Olá! Hoje nós vamos falar sobre os passos para você finalmente assumir a sua nova versão e multiplicar os seus resultados. Fica aqui comigo, porque essa aula pode transformar a sua história. Que bom que você está aqui, sério mesmo. Antes de começar, eu sempre fico imaginando o que estava acontecendo na sua vida alguns minutos antes de você abrir essa conversa aqui comigo. Talvez você estivesse finalizando um trabalho importante, organizando a casa depois de um dia que você não parou, talvez resolvendo aquela coisinha urgente que sempre aparece no final do dia, e mesmo assim você está aqui, você parou, você escolheu estar aqui. E isso com certeza já diz muito sobre quem você é. Porque quem está aqui agora é a mulher que realmente quer fazer uma mudança, que já construiu coisas reais, que já provou, que sabe fazer acontecer e que muitas vezes já até sustentou muita coisa sozinha. Mas você chegou naquele ponto em que você sabe que existe uma outra versão de você, um outro nível e que você quer ir para esse lugar. Uma versão que você talvez até já tenha visto aqui dentro, sentido, que você já quase tocou com a sua imaginação, só que ainda não conseguiu trazer, materializar na realidade do dia a dia. Então, nós vamos trabalhar isso hoje, ok? Vamos lá? Respira comigo agora. Inspira fundo, coloca seus pés no chão, pisa com força, assim, dá uma batidinha com seu pé. Isso. Respira e solta devagar, para que você esteja aqui, completamente presente, onde seus pés estão. Vamos fazer um combinado? Toda vez, olha aí, toda vez que algo tocar em você, que eu tocar num ponto verdadeiro da sua vida, se mexer algo aí dentro, você vai escrever aí no campo dos comentários. Valeu. Valeu ter vindo para cá. Valeu ter parado o que eu estava fazendo. E quando fizer sentido de verdade, quando você sentir que aquilo realmente faz sentido para você, você vai bater uma palma. Então, de vez em quando, eu vou perguntar, faz sentido? E quando eu perguntar, você vai bater uma palma. Eu gosto de sentir que nós estamos atravessando isso juntas e que eu não estou aqui falando sozinha, ok? Vamos lá. Tem uma coisa que acontece com algumas mulheres, uma tensão silenciosa que poucas falam, mas que corrói por dentro muitas mulheres. Você, às vezes, pode estar numa posição de coordenar pessoas, conduzir reuniões, liderar, e você até faz isso com firmeza, entrega resultado, faz o que tem que ser feito no dia a dia, resolve problemas complexos de outras pessoas, até coisas que outras pessoas não conseguiriam fazer. E, ao mesmo tempo, você tem uma função pessoal, não é? Cuidar de você mesma, cuidar da sua família, organizar as coisas ao redor. E talvez você seja até vista como referência. As pessoas confiam em você, lhe procuram quando precisam de alguém para um conselho, para uma conversa mais madura, de alguém que segura as pontas junto ali. Mas tem algo que ninguém vê. Quando o assunto é aquele projeto, aquela meta que realmente faria você mudar para um outro nível, você pode acabar procrastinando, postergando e deixando para depois. Quando é a conversa que pode realmente lhe reposicionar dentro do mercado, na sua família, na vida, aí você, opa, vai para trás. Aquele movimento que realmente ia lhe expandir, aí você cria outra história, distrai, faz outra coisa e deixa para lá. Fala, acontece ou não acontece? Muitas vezes nós ficamos aprisionadas, nós chamamos isso de guardião da escassez. É como se tivesse uma parte sua que quer sempre lhe manter ali naquele mesmo lugar. Isso vai criando uma agonia interna absurda, porque você já viu quem você pode ser. Você já imaginou, se você está me acompanhando aqui, você já foi nesse futuro. Você já imaginou o faturamento maior, sua vida melhor, uma agenda mais estratégica, você podendo fazer as coisas que você sonha, saindo mais do operacional, sua família mais leve, seu corpo mais alinhado, talvez um relacionamento mais maduro, de apoio, ou seu negócio mais estruturado. E você sabe que muita coisa depende de você, mas que você também pode delegar e ter uma vida mais leve. Você já sentiu isso como possível, mas na prática, no dia a dia, na vida real,
quando as escolhas chegam, você pode estar se desviando para pequenas decisões que acabam mantendo tudo igual. Quem aqui já passou por isso? Fala aí. Eu já. Eu já. Porque eu também já. Sabe o que é cansativo de verdade? Não é só trabalhar muito. Você já deve ter trabalhado muito, eu já trabalhei muito. E eu aguento a pressão. Eu sei me virar e eu tenho certeza que muitas das mulheres que me acompanham aqui sabem se virar. O que cansa é quando você percebe que você poderia estar vivendo um outro nível e sentir que tem algo dentro de você que puxa você para trás. Mas você sabe que você poderia estar lá. Aí vem uma coisa e puxa você, aquele fantasma, traz você de volta para o padrão antigo, para a versão que você não conseguiu desenvolver, sabe? Que não te serve mais, mas que ainda, desculpa, que ainda domina muitas das suas decisões. Isso é o mais cansativo, sabe? Aquela sua parte que ninguém fala, porque parece até confissão de fraqueza, né? A gente não quer falar, mas ao mesmo tempo é um sinal de lucidez. É sinal de que você está desperta, consciente, acordada o suficiente para perceber quem você é. E a distância entre quem você é agora e quem você já sabe que você pode ser. Se isso já te visitou alguma vez, coloca aqui no chat para mim. Eu já senti isso. Eu já senti isso. Porque eu quero te mostrar algo que vai fazer todo sentido para você agora. Quando você visualiza um futuro maior, quando você se vê vivendo num outro nível, você ativa uma identidade nova, uma nova versão sua, muito mais evoluída. Eu tenho falado disso aqui em vários vídeos. Só que tem um problema que quase ninguém entende. O seu corpo, a sua neurologia foi treinada por anos, às vezes décadas, para operar dentro de um mesmo padrão, de um padrão antigo. E ele reconhece esse lugar como seguro, ainda que muitas vezes não seja confortável ficar lá. Pode não ser confortável, mas é o que ele já sabe fazer. Você tem um tipo de organização interna que já foi repetida tantas vezes que se fixou lá como certo. E aí vai criando aquela sensação de segurança dentro do que você já conhece. Então, quando você começa a agir como a mulher do próximo nível, quando você toma decisões que a sua versão antiga nunca tomaria, e você sabe do que eu estou falando, surge um desconforto. E não é um desconforto pequeno, é um daqueles que você respira fundo, sabe? Ai, começa uma coisa a ficar movida dentro de você. É a sua neurologia puxando você de volta, é o que você está acostumada puxando você de volta. E esse desconforto profundo, quase visceral, grita que você está em perigo, acende alarmes internos, faz você ter dúvida e faz o seu corpo inteiro querer voltar para o que lhe é familiar. E faz você, muitas vezes, tomar decisões que não concordam, que não são coerentes com a versão que você quer criar. Fala, acontece ou não acontece? Faz sentido o que eu estou falando? Se faz sentido, já sabe. Bate uma palma aí. Muitas mulheres interpretam esse desconforto como um sinal de erro, como um sinal de que não era para ser, como um sinal de que talvez aquilo não seja para ela. E eu sei que você já se sentiu assim, quando, na verdade, é exatamente o contrário o que está acontecendo. Para tudo aí. Se você estiver olhando para outra coisa, celular, televisão, para tudo e volta para cá. É o contrário. É o contrário. Quando você sente esse desconforto, isso é um sinal de expansão. É sinal de que você está saindo daquela zona que já é conhecida por você e se tornando o que Joe Dispenza chama de um novo eu. É sinal de que a nova identidade está tentando nascer, mas a identidade antiga ainda está lutando para permanecer lá, para segurar você. A PNL, Programação Neurolinguística, mostra uma coisa fascinante aqui, que repetição cria identidade. Repete comigo aí. Repetição cria identidade. Uma faca de dois gumes, né? O que você repete emocionalmente vira literalmente quem você é. Se você repete dúvida todos os dias, seu corpo aprende a duvidar automaticamente. Se você repete procrastinação, adiamento, seu sistema nervoso aprende que adiar é o padrão.
E ele vai defender esse padrão com unhas e dentes. Presta atenção. Socorro, né? Socorro. Se você repete a autossabotagem, ela vira sua resposta automática para o sucesso e você vai continuar se sabotando. Porque isso é o que você sabe fazer. Agora, olha só, faca de dois gumes. O outro lado. Se você repete clareza, seu corpo vai aprender, sua neurologia, seu cérebro vai aprender a agir com clareza. Se você repete confiança, se você cria padrões de confiança, ele aprende a confiar. Confiar em você mesma, na vida, nas suas decisões, no processo, em Deus, nos seus projetos. Se você repete com consistência, ele para de negociar com a versão antiga. Não, gente, eu vou até repetir, porque isso é muito importante. Se você repete algo com consistência, a sua neurologia para de ficar voltando para a sua versão antiga. E, ó, fui eu que escrevi o Diário da Cocriação, é um filho, eu sei, mas eu preciso falar. O Diário da Cocriação é uma ferramenta tão transformadora para isso, porque uma visão sozinha, ela não sustenta uma transformação profunda. Você já sabe disso. Se você conseguisse fazer só, você já teria feito, né? Então deve ter algo mais profundo aí. Só estar motivada e entusiasmada, sozinha, cantando no parque, não sustenta crescimento. Você pode ter o melhor planejamento do mundo, a estratégia mais brilhante, a melhor consultoria, as melhores intenções. Mas se você não treinar diariamente o seu estado emocional, os seus pensamentos, a forma como, a perspectiva que você vê o mundo, você vai voltar para a versão antiga. Não sou só eu que estou dizendo isso, a ciência mostra isso hoje. O corpo volta para o padrão conhecido com muito mais facilidade e você vive aquele vai e volta que cansa, desgasta profundamente. O diário, ele treina você para ter clareza, para não se perder quando 1000 opções aparecem. E elas vão aparecer, viu? Porque o cão atenta. Quando você está tentando focar, aparece outro negócio. Aí lá vai a sua atenção. Aparece uma oportunidade. Lá você gasta o seu tempo com aquilo e solta o projeto principal. E perde tempo com o que não vai levar você para onde você quer. Ter um diário como esse, o Diário da Cocriação, que traz ferramentas e fundamento, vai te treinar para confiança, para sustentar a decisão, mesmo quando o medo começar a surgir, porque ele vai surgir, eu já estou até avisando, vai surgir, porque o plano é grandioso. Ele vai te treinar para ter coerência, para alinhar o que você pensa, o que você sente e o que você faz, porque é aí que começa a nascer a força real que você precisa. A sua força está dentro de um movimento que seja congruente com o que você quer. Ele vai te treinar para consistência, para manter a decisão quando a empolgação esfriar. Porque ela esfria, nós somos seres emocionais. As nossas emoções, elas são loucas, elas oscilam o tempo todo. Quando ninguém estiver vendo, sabe? Quando for só você e as suas escolhas, o que você vai fazer? Você vai continuar, porque nós vamos criar recondicionamentos mentais e emocionais. Não como uma teoria bonita, não, mas como prática diária, treino emocional real, sabe? Você vai para academia todo dia para criar consistência muscular? É a mesma coisa. Se isso está fazendo sentido para você agora, ó, se você está vendo de verdade, para, respira. Você está percebendo a profundidade do que a gente está falando? Você está vendo onde isso se encaixa na sua vida? Sério, olha onde isso se encaixa na sua vida. Se você consegue perceber onde isso tem a ver com você, escreve aí no chat para mim. Eu vi, para eu saber se eu estou no público certo, né? Talvez agora venha aquele pensamento sabotador, danado, que fala assim: eu já tentei tantas vezes, eu já investi em mim, eu já comprei curso, já li alguns livros, já fiz palestras, já ouvi palestras, já me empolguei, não durou, e aí, ai meu Deus, dá um medo, dá medo de se decepcionar de novo, medo de acreditar de novo e se decepcionar. Medo dessa aposta emocional que a gente faz quando a gente acredita. E eu entendo, viu? Completamente. Eu entendo porque eu vim desse lugar. E eu respeito profundamente esse medo. Porque o que dói mesmo não é começar, não é trabalhar. Todo mundo consegue começar alguma coisa. O que dói é começar
e depois não conseguir manter. É crescer, crescer, crescer e perder o ritmo. É melhorar e depois abandonar, sabe? Se expor, se sentir vulnerável demais e não conseguir sustentar o objetivo. Isso é o que dói. Existe um medo muito sutil, mas também muito profundo, operando aqui, que é o medo de expandir e não conseguir sustentar a expansão. O medo de alcançar o próximo nível e descobrir que você não consegue ficar lá. Porque aí sim a decepção vai ser grande demais. Sabe? Você consegue aquele cargo que você queria tanto, e se eu não der conta? Você lança um produto, um serviço, você faz a sua divulgação, investe em tráfego, usa uma estratégia, traz cliente. E se eu não der conta? Sua agenda lotou. E agora? Sustentar sozinha essa transição exige uma energia absurda. Você fica o tempo todo negociando consigo mesma, sabe? Justificando, adaptando, voltando atrás nas suas decisões. À noite você decide uma coisa, aí de manhã você já não faz. É por isso que estar num ambiente favorável muda esse jogo. Quando você está cercada de mulheres que também estão escolhendo crescer com maturidade, com um olhar seguro, que se apoiam, que se dão suporte, o seu padrão emocional, ele se ajusta naturalmente. Você para de normalizar aquele adiamento, para de justificar aquilo que era pequeno, sabe? De aceitar ser menos do que você realmente merece. Chega. Quando é que vai ser o seu dia do chega? Chega de viver abaixo do seu potencial. Isso mesmo. Chega. Quando você tem uma estrutura diária para te apoiar, para que a sua identidade comece de fato, identidade profunda, a se organizar de novo, sem você precisar forçar, isso vai se tornar natural. E você ter acompanhamento de perto, você para de negociar com essa versão antiga e se assume como você realmente é. Deixa eu te mostrar uma coisa concreta agora. Dentro da mentoria Despertando Potencialidades, a gente tem algo que chama mesa de mentoria. É um espaço de mastermind onde as mulheres se reúnem para pensar de forma coletiva, para trazer questões reais e serem vistas, provocadas e direcionadas. Isso mesmo. Eu quero que você escute o que a Tamila, uma das mulheres que está vivendo esse processo, olha só o que ela tem para dizer. Para mim, um dos grandes diferenciais no programa é a possibilidade de você ter o mastermind, de você pensar coletivamente. De repente, num determinado momento da minha vida, eu achava que eu tinha tudo estruturado, tudo montado, tudo planejado, dentro daquela caixinha que eu criei com o meu conhecimento. E aí vem uma pessoa e fala algo que faz todo sentido. Vem outra pessoa e fala outra coisa. E surge um novo projeto, e surge um novo planejamento, e surge uma nova visão. Isso é mastermind, isso é consciência coletiva, isso é grupo, isso é sentimento de grupo. E os grandes empreendedores, eles fazem muito isso. Eles se reúnem em mastermind, em mentorias, para se ajudarem, para co-criarem. Esse é o grande diferencial. É muito bom a gente se abrir para isso. Eu desbloqueei financeiramente, que era uma trava que eu tinha muito grande, trava emocional mesmo. E eu desbloqueei. Hoje eu olho para a minha vida, eu vejo os clientes chegando, eu vejo propostas acontecendo, e isso não tem preço, isso tem um valor gigante. Você consegue perceber o que estava acontecendo aqui? Não é sobre ferramenta, não é sobre uma fórmula mágica. Ela entrou em um campo coletivo que validou essa nova versão que estava nascendo, que conseguiu ajudá-la a materializar aquilo que ela gostaria de ser. E aí os bloqueios começam a soltar. Os projetos começam a surgir e a energia começa a fluir de uma forma diferente. É isso que o ambiente faz. É isso que acontece quando você para de tentar crescer sozinha e escolhe crescer cercada de mulheres que estão no mesmo caminho que você. É isso que vai mudar a sua história. Agora eu quero que você faça uma coisa bem simples, mas muito profunda. Pega aí papel e caneta, ou abre o bloco de notas do celular, como for melhor para você. Escreve bem no topo. A mulher que eu já vi que posso ser.
a mulher que eu já vi que eu posso ser. Isso. E quando nós acabarmos aqui, você vai escrever sobre ela, tá? Não precisa ser bonito, poético, precisa ser verdadeiro. Verdadeiro. Conta aí para esse papel como é que essa mulher que você já viu que você pode ser, decide quando ela tem medo. Depois você volta o vídeo aqui para pegar as perguntas. Ou você printa a tela, que vai aparecer aqui, né? Como ela decide quando tem medo? Como ela organiza a rotina dela? Como ela se posiciona quando alguém questiona? Como ela se trata quando ela erra? Eu quero que você escreva isso nesse papel. E que você olhe para isso e realmente consiga responder com uma honestidade brutal. Qual é o comportamento repetido todos os dias que ainda mantém você na sua versão antiga? Hum? Qual é? Pode ser a forma como você fala de você mesma, pode ser o quanto você valida a opinião externa. Alguém fala mal de você, você fica mal com isso. Alguém xinga você e você valida, carimba, igual passaporte, é válido. Pode ser a forma como você tem adiado decisões importantes, tarefas importantes, ou a forma como você sabota quando você começa a dar certo. Porque muitas mulheres, incrivelmente, muitas mulheres que eu conheço, começam a dar certo e sabotam. Aceitam menos do que merecem. A forma como você se compara com outras mulheres. E aí você se diminui. Você faz isso, não é o mundo que está vendo você assim, é você que está fazendo isso. É você que pode estar se punindo porque você não foi perfeita. Porque você não chegou no nível que você queria. Porque você perdeu a oportunidade, só que agora se punir não vai ajudar. Então você vai identificar isso, você vai escrever. Porque aquilo que você, ó, grava isso aí na sua cabeça. Aquilo que você não dá nome, que você não nomeia, tem a chance de se repetir mais vezes. Então dê nome para as coisas, para que você tome consciência, para que você tenha poder sobre isso. Identifica, escreve e dê nomes para essas coisas. Se você tiver coragem para olhar para isso com honestidade completa, se você decide ter essa coragem, coloca aqui no chat. Eu vou. Eu vou. Para eu saber que você é uma das pessoas que vai fazer isso acontecer. Esse é um ponto de virada que muitas vezes ninguém vê, mas é o momento onde tudo pode mudar. Então, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Se você continuar funcionando da forma que você tem funcionado, tomando as mesmas decisões, adiando os mesmos movimentos, negociando as mesmas coisas, o que vai acontecer com a sua vida? Pergunta básica, né? Porque você deve saber que fazer o mesmo que você vinha fazendo leva você para os mesmos resultados. No fundo, você sabe que a sua vida ela vai mudar no momento que você tomar as decisões corretas, que você acessar um novo padrão, que você acessar um novo ambiente, tiver um tipo de apoio que sustenta a mudança ao longo do tempo. Então, eu preciso que você seja muito verdadeira com a sua decisão de parar, de voltar para aquela versão e realmente se assumir como você é. Porque você é esse ser divino, incondicionalmente valiosa, com muito potencial. E para isso você precisa tomar essa decisão, concorda? É você, é sobre você, não é lá fora. Quando a gente está dentro da mentoria e eu olho aquelas mulheres que, sabe, tem tanto potencial, tem tanta coisa linda acontecendo. E quando as coisas começam a se materializar e elas vão trazendo os depoimentos e contando para o grupo, a gente celebra junto, a gente vibra junto. Gente, isso é incrível. Isso é fascinante, é a melhor coisa que poderia acontecer. E é muito legal você ver isso acontecer com pessoas que são pessoas que vão fazer uma diferença imensa no mundo. Agora, olha só, se você sentiu durante essa aula que chegou a hora do seu chega, a hora de você parar, de ficar negociando com a vida, de deixar de assumir o seu papel e ser tudo que Deus te criou para ser, se chega disso, se você realmente quer criar a vida que você quer viver, e quer se responsabilizar por entrar nesse novo nível com apoio, com suporte, com um time, porque tem um time esperando você. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero saber do seu plano.
Então, eu vou deixar aqui um link no campo dos comentários. Você vai clicar e nós vamos agendar uma conversa. Mas antes, eu quero que você faça uma coisa. Quero que você comente aqui. Eu vou assumir a minha nova versão. Isso mesmo. Eu vou assumir a minha nova versão. Coloca aqui como fortalecimento de compromisso. Porque eu quero que você confirme esse compromisso com você e comigo. E aí nós vamos conversar para eu entender o seu momento e eu vou poder lhe dizer se você já pode estar conosco na mentoria, se esse já é o seu momento ou não. Talvez não seja. Talvez não seja para você. E eu não quero que entre quem não vai se encontrar lá dentro. Então, se eu perceber que não é o seu momento, já estou avisando, eu vou lhe falar com toda honestidade e vou te mostrar outros caminhos, porque existem vários caminhos. Eu estou aqui falando de um, mas existem outros, né? Eu não quero que entre para o time quem vai destoar do time. Nós estamos com mulheres muito potentes, mulheres incríveis, que fazem muita diferença. Então, eu quero agregar outras mulheres para que isso aconteça, porque eu sei que o mundo está cheio delas. E eu quero ajudar você a ir onde você não vai só, a chegar em lugares que você não conseguiria sozinho. Então, vamos conversar. Agora, respira comigo, mais uma vez. Calma, que já vai acabar. Você já viu esse futuro. Fecha seus olhos. Você já viu o futuro que você quer viver. Se veja lá, nesse futuro agora. Sente quem você pode ser. Toca essa versão dentro de você. Isso. Quanto tempo você ainda vai agir como aquela versão antiga, enquanto você visita mentalmente o próximo nível? Quanto tempo você quer permanecer nessa tensão de quem você sabe que poderia ser e você ainda escolhe ficar? Quem você escolhe ser no seu dia a dia? Respira, de olhos fechados, e vai respondendo mentalmente. A transformação real acontece antes do resultado aparecer. Vou repetir. A transformação real acontece antes do resultado aparecer. Ela começa na decisão. E a decisão acontece agora. Agora. Abrindo seus olhos. Se valeu cada segundo que você ficou aqui comigo, escreve aí no chat. Valeu! Eu te vejo do outro lado, com estrutura, com apoio, com clareza e com outras mulheres que estão caminhando para o topo da montanha, porque a visão de lá é muito maior e muito melhor. Então, te vejo no topo. Um super abraço, se é para a vida melhorar, que seja logo.